Olá pessoal, bom dia, um bom dia todo especial. Quero agradecer você que está sempre passando aqui pela nossa página e conferindo aquilo que temos comentado e participado de tudo que estamos fazendo. Hoje eu quero trazer o versículo do dia. Hoje eu quero trazer uma meditação muito importante. Essa meditação de hoje ela se encontra lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Lá está escrito assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Nós somos a família de Deus, isso é fato, é algo importante que nós precisamos estar meditando. Eu, ao longo desses anos que tenho andado com Jesus, tenho visto muitas pessoas fazerem também a sua aliança e a sua decisão por Cristo. E de fato, segundo as Escrituras nos instrui, é a decisão que devemos tomar para as nossas vidas. É a única forma correta de ser agradável a Deus. Há muito tempo atrás, as pessoas se perguntavam como é que a gente faz para ser um cristão. E as pessoas achavam que para ser cristão elas tinham que participar de um ritual na infância, um ritual de aspersão, não de batismo, mas esse ritual de aspersão eles chamam batismo, e achava que por fazer esse ritual de aspersão eles se tornavam cristão. A ideia de se tornar cristão era se tornar parte da membresia da denominação de Roma. A falta de conhecimento por parte das pessoas acabou levando elas a acreditar que a única forma de fazer parte da família de Deus e de se tornar cristão, então, fosse participando da denominação de Roma. Mas o que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo diz que aqueles que permanecem na sua palavra verdadeiramente são os seus discípulos. Ou seja, para ser cristão tem que ter um foco, tem que ter um propósito e uma meta. E a meta é parecer com Cristo. Como foi que Cristo nos ensinou? Jesus Cristo nos ensinou que se alguém abrir a sua boca e confessá-lo diante dos homens, ele o confessa diante do Pai que está nos céus. E quem o nega diante dos homens, ele nega diante do Pai que está nos céus. Aqui está a forma de se tornar um cristão. É fazendo uma decisão pública de ser um seguidor de Jesus Cristo. Essa decisão pública ela é feita quando num culto ou em algum lugar, algum evangélico, algum cristão, alguém que de fato anda com Cristo e tem relacionamento com Cristo, prega a palavra de Deus, você ouve e você passa a crer. Quando você passa a acreditar naquela mensagem e você decide abandonar os seus pecados e entrega ali a sua vida a Jesus e faz uma aliança com Ele, você já se tornou cristão. Você faz isso no momento da sua decisão e você confirma no ato do batismo, que vem logo na sequência. O Senhor disse, vão por todo mundo e façam discípulo de todas as nações. Primeiro você faz o discípulo. E depois ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então você batiza as pessoas. São duas coisas que acontecem. Primeiro você faz o discípulo, depois você batiza o discípulo. Agora, olha uma coisa importante. O texto de Efésios 2, versículo 19, termina dizendo que nós somos a família de Deus. Então veja, para fazer parte da família de Deus, você precisa ter essa consciência de que através da nova aliança que Jesus Cristo trouxe à humanidade e fez quando esteve aqui nessa terra, ao convidar as pessoas dizendo, venham a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com aquela aliança, ele estava dando a oportunidade para mim e para você de fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E aqui começamos uma família. Porque nós estamos fundamentados, alicerçados, nessa pedra que é Jesus. E olha isso como é lindo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas entenderam que nesse momento Jesus estava dizendo que Pedro era a pedra na qual a igreja passaria a ser edificada daquele momento em diante. Mas a pedra que Jesus fazia referência era a declaração de Pedro. Qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração é a pedra na qual a base da igreja subsiste. Porque nós somos igreja porque proclamamos que Jesus é o Cristo. E Pedro disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Messias que Deus enviou para salvar a humanidade. Esta é a pedra. Tanto é que nesse mesmo texto diz que nós, versículo 20, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Ou seja, nesta passagem acaba se confirmando o fato de que a família de Deus é construída nessa pedra. Qual é a pedra? De que Jesus é o Cristo. E veja como é que o texto diz, sendo ele mesmo, Cristo Jesus. Aquilo que Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Só é um santuário dedicado ao Senhor se está sobre esse fundamento no qual a igreja está alicerçada. Qual é o fundamento? É de que Jesus é o Cristo. É essa declaração. O que faz a igreja ser uma igreja verdadeira e a base que nós temos para identificar é se essa igreja, essa denominação, ela está sobre essa pedra, ela está firmada, fundada e radicada nessa pedra. Qual é a pedra? Jesus Cristo, ou seja, a proclamação de que Jesus é o Cristo. Você vai ver várias denominações, elas têm vários propósitos. Aquela dali quer arrecadar dinheiro, aquela dali quer fazer a festa em cima do 7º dia da semana, aquele outro ali quer fazer se gloriar porque é descendente genealógico dos patriarcas ou descendido do país, da terra de Israel, da linhagem judaica. E nada disso é o propósito, porque o descendente, a semente é o Cristo. Ele é a base, ele é a pedra no qual todo edifício tem que ser bem ajustado. Então, a denominação batista é um desses edifícios que deve estar bem ajustada sobre essa pedra angular. Qual é a pedra angular? Jesus é o Cristo. A proclamação de que Jesus é o Cristo. Vários movimentos têm surgido do mundo fora e esses movimentos têm convidado o povo para várias outras direções. E aproxima o povo de movimento aqui, movimento ali, movimento acolá. E acaba perdendo o foco. Nós estamos assistindo, por exemplo, hoje no Brasil, a tentativa de fazer aquilo que estavam querendo fazer lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou de Cefas, e cada um procurando ser de algum líder conveniente. Hoje eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou neopentecostal, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou dispensacionalista, eu sou judaizante, e vão se identificando, quando na verdade tudo isso aí é o que Paulo diz que considerou refúgio ou esterco para que ele abandonou para que ele pudesse alcançar a Cristo. E todas essas coisas são isso. E o que o Senhor quer é que todos nós, independente da denominação que você faça parte, o que Deus quer é que todos nós nos afirmamos sobre essa pedra que é a proclamação de que Jesus é o Cristo. Nenhum nome, nenhum movimento, nenhum outro propósito deve ser maior e mais prioritário em nossas vidas do que o fato de declarar que Jesus é o Cristo. Nós somos a família de Deus. E para nós que estamos alicerçados nessa promessa e agora fazemos parte da família de Deus, dois privilégios nós acabamos tendo. O primeiro privilégio está aqui no versículo 19, logo no início. Já não sois estrangeiro. Antigamente, quando Israel era o único povo de Deus que existia sobre a face da terra, então eles podiam se gloriar do fato de que eles eram os únicos eleitos de Deus. E por serem os únicos eleitos de Deus, o que acontecia era que eles, sim, eram o povo, e nós, todos os outros que não tínhamos aliança com o Deus de Israel, que não tínhamos feito a circuncisão para então nos submetermos à prática da lei dos 613 mandamentos, como é a lei de Deus no Antigo Testamento, nós não tínhamos esse privilégio, nós éramos estrangeiros. O texto diz, vocês já não são mais, nem peregrinos, ou seja, aquele forasteiro que vem para visitar. Mas diz, vocês são concidadãos dos santos, ou seja, vocês têm a mesma cidadania de todos os santos. Quem são os santos? Os anjos são os santos de Deus, todos os seres celestiais são considerados os santos de Deus, e aqui na terra, todos os membros da igreja do Senhor Jesus são os santos de Deus, os santos do Altíssimo que moram aqui. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador tem a mesma cidadania espiritual. Assim, como nós estudamos ontem, não pode haver judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, porque todos nós nos tornamos um por meio de Jesus Cristo. E o texto diz que nós
agora temos a mesma cidadania e somos a família de Deus. Eu quero encerrar contando uma história que me aconteceu. Algum tempo atrás eu me encontrei com um judeu e nós estávamos conversando. E ele falando, olha, porque vocês gentios não entendem, porque vocês gentios estão afastados, estão distantes da aliança de Deus, vocês gentios isso, aquilo, outro. Eu digo, interessante. Estou conversando aqui com você e estou vendo você toda hora tentando me convencer de que eu não sou nada, de que eu não tenho nada com Cristo, disso, daquilo, outro. Mas deixa eu lhe perguntar, você já está há um bom tempo falando da sua linhagem, da sua descendência. Por que você não proclama o Cristo? Por que você não proclama o Messias mais do que a sua linhagem, mais do que o seu povo, mais do que a sua tradição, mais do que a sua cultura? Por que você não proclama o Cristo mais do que isso? Então veja, a Bíblia diz que era no descendente que seria chamado o teu povo. Então eu não estou vendo você se gloriando no Cristo, mas nas suas tradições. Eu acho que vocês têm que aprender uma coisa. Jesus veio para o que era seu e os seus, que são vocês, não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu igualmente o poder de ser feito filho de Deus. E é um filho que agora é membro da família de Deus e tem a mesma cidadania de todos os santos de Deus, seja judeu, não judeu. Seja os anjos, sejam os 24 anciões, os 4 seres viventes, todos os seres celestiais. Nós temos a mesma cidadania. Então, que você que hoje serve o Senhor Jesus possa afirmar essa consciência. Você não é menos povo de Deus do que o povo de Israel que permanecem fiéis a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você não é menos povo de Deus do que qualquer uma outra denominação que surge com arrogância se declarando a única denominação verdadeira. Na verdade, a síndrome de ser a única denominação verdadeira, ela toma de conta do coração de várias pessoas que não têm um relacionamento bom com Deus. Por isso eu quero convidar você hoje a entender. Jesus Cristo, ele é a pedra no qual a igreja está edificada, solidificada e construída. Por isso fica aqui o meu convite a você. Entregue a sua vida a Jesus. Se você quiser conhecer mais sobre Deus, você pode me procurar aqui pela nossa página, ou você pode também estar nos visitando na Primeira Igreja Batista aqui em Esperantinópolis, em um dos nossos cultos. Terça, quinta e domingo, a partir das 6h30 da tarde, começam os nossos cultos. Aguardo você por lá, Deus abençoe você e lhe dê um ótimo dia na presença do Senhor.